Bem, pessoal, falar um tema que é um tema muito relevante, a gente fala muito pouco, que é acidente nesse período de férias da população pediátrica, das crianças, né? Então, o que acontece? Naturalmente, nesse período de férias, as crianças estão mais em casa, elas fazem mais atividades no dia a dia, no ambiente do playground, né? Ou viajam. Só que, normalmente, esses ambientes, né, nem sempre estão preparados para receber as crianças. Então, vamos lá, a criança, cada pessoa tem uma dinâmica, né? Para meu filho, a escola dele é integral, então ele passa manhã e tarde na escola, né? E eu sei que, de um modo geral, nesse hábito de dar a criança ir para a escola, você consegue controlar ela, mesmo que estude um turno, né? A criança um tempo no ambiente de casa e no outro período ela vai para a escola e ela tem essas atividades. Quando ela está de férias, a rotina dela muda e normalmente ela vai ter mais atividades em ambientes que nem sempre estão preparados para ela. Então é muito importante você ter cuidado, né? Porque a criança, ela tem energia, ela tem atividade para fazer, gosta de fazer atividades e muitas dessas atividades elas envolvem risco. Então ter muito cuidado com a questão da proteção das janelas. Aquelas redinhas, elas são essenciais. Eu sei que hoje no Brasil as pessoas têm consciência disso e muitas colocam, mas perceba que às vezes você está na casa de alguém, de um amigo, vai mandar seu filho para a casa de um coleguinha, então tem que ter atenção a essa questão de proteção das redes. Se você estiver numa casa que não tem, fica com seu filho mais próximo, fica atento a essa janela, às vezes senta nesse ambiente para justamente a criança não ter o risco de queda, e acontece, pessoal, com a frequência muito grande. Além disso, o empinar raia, pipa, cada lugar do Brasil chama de um jeito, né? Também, muitas vezes as crianças ficam na laje, e a queda de laje por crianças que estão brincando é muito comum nesse período das férias, no período do verão. Então, ficar atento se seu filho, onde ele está brincando, como ele está brincando, porque esse tipo é muito comum de acidente e muitas vezes pode gerar sequela para o resto da vida da criança. Então, orientar seu filho quanto a isso, o risco de ambiente alto. E se você souber que ele está frequentando isso, retira e orienta ele. Muitas dessas lajes não têm proteção lateral nenhuma. E a criança está concentrada ali no céu, por isso que às vezes acontece com meninos maiores, né? E não percebe que está acabando a laje e cai. Isso é muito, muito frequente. Qualquer pronto-socorro que você for do Brasil, né, você vai encontrar essas quedas de altura por esse ambiente. Né? Outro aspecto muito frequente que você tem que ter atenção são as bicicletas, skates, né, todos esses esportes que as crianças fazem, colocar proteção para evitar a queda e também orientar seu filho a observar, porque vai ter um limite, não é só porque está o capacete que ele pode fazer tudo, tem que ter uma orientação, se possível orientação profissional ou em ambientes que são preparados para ele fazer isso, porque tem o risco de bater numa quina, tudo isso, e pode ser uma lesão grave, né? Não é infrequente nesse período chegar crianças nessa situação, foram praticar atividade esportiva, né, e de repente caiu e bateu a cabeça, ficar muito, muito atento a isso. Né? Outro aspecto bem importante é que normalmente essas crianças elas vão estar viajando com os pais, muitas vezes acontece isso, ter um cuidado com a cadeirinha, colocar o cinto de segurança, às vezes criança maior, e aqui no Brasil a gente sabe que o cinto, usar o cinto atrás nem sempre é uma prática comum, mas é importante, especial nessa população pediátrica, porque o corpo dela é pequenininho e ela pode ser projetada. Muita criança, quando sofre acidente automobilístico, morre ou tem sequela grave porque foi projetada. Não é nem só a pancada, é pelo corpo dela ser pequena, ela às vezes é lançada pela janela e elas têm às vezes aquela mania de ficar no meio entre o banco do pai e da mãe, né, ou dos pais, e de repente ela pode ser projetada. Então, bota o cinto no seu filho. Se tiver idade, precisa do suportezinho, coloca o suporte. Se for cadeirinha, coloca a cadeirinha. Tenha muito cuidado com isso, porque acidente nesse período de verão é muito frequente, especialmente esses acidentes, tá bom? Espero que tenha ajudado. São orientações básicas de problemas muito comuns que acontecem nesse período. Um abraço.